Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre mulher no ministério. Os dons citados em Efésios, capítulo 4, versículo 11, estão em plena vigência para a obra missionária. Quando o Deus vivo fala em sua palavra, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está falando para homem e mulher, e não somente para homem. Portanto, pastores, evangelistas, profetas e mestres não são pessoas que substituem esse dom ministerial, pois os dons ainda existem e os cargos ministeriais estão citados separadamente para cada um fazer missão com o seu próprio dom dado pelo Deus vivo. Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Veja que os dons ministeriais distribuídos pelo Deus vivo são citados no masculino, mas não quer dizer que é só no masculino, e sim homem e mulher, diácono e diaconisa, presbítero e presbítera, pastor e pastora, evangelista masculino e evangelista feminino, bispo e bispa, apóstolo e apóstola. Quando o Deus vivo fala homem, ele não está se referindo somente ao homem no masculino, mas a criança, jovem e senhor, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Raquel, a filha de Labão, era pastora de ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 29, versículo 9, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus fala ovelhas no feminino. Isso não quer dizer que só tinha ovelhas, mas ovelhas e carneiros, ou seja, machos e fêmeas. Portanto, vamos entender que quando o Deus vivo fala homem, não é só homem, mas homem e mulher. Algumas igrejas locais proíbem as mulheres de exercerem alguns cargos, como também a consagração de mulher a diaconisa, presbítera, pastora, evangelista, bispa e apóstola. Só porque é um tipo de cultura com o costume de algumas denominações evangélicas e convenções de não consagrarem mulher, como se os dons dados pelo Deus vivo fossem somente para homens. É necessário que tenha convicção na plataforma do título de credencial da mulher e também na consagração da mesma para exercer tais cargos nas igrejas locais e nas convenções, porque tal proibição não tem nenhum embasamento bíblico. No Antigo Testamento, as mulheres já
tinham a promessa da efusão do Espírito, porque a promessa da efusão do Espírito não é somente para os homens, e sim homens e mulheres, conforme está escrito na palavra de Deus, em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Aleluia, glória a Deus. O Deus vivo não faz acepção de pessoas, pois os dons não são exclusivamente para homens, e sim para homens e mulheres, porque mulher e marido compõem o ministério um do outro. O Deus vivo não é machista. Ele escolheu também mulher para exercer cargos nas igrejas locais, pois existem mulheres que servem ao reino de Deus mais do que alguns homens, porque convém que as mulheres façam profissão de servir ao Deus vivo com boas obras, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Todos servos do Deus vivo devem perseverar unanimemente em orações com as mulheres, como fez Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 1, versículo 14, aleluia, glória a Deus. Cada vez mais deve se agregar crentes ao Senhor, em grande número, tanto de homens como de mulheres, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 5, versículo 14, aleluia, glória a Deus. Devemos pregar acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizando homens e mulheres, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 8, versículo 12, aleluia, glória a Deus. O Deus vivo não chamou somente homens para seu reino. Ele escolheu em Cristo Jesus homens e mulheres, inclusive mulheres de alta posição. Veja que os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição, e os principais da cidade suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 13, versículo 50, aleluia, glória a Deus. Alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 17, versículo 4, aleluia, glória a Deus. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 17, versículo 12, aleluia, glória a Deus. Existe uma proibição das mulheres que estejam submissas, como ordena a lei,
que não é uma proibição universal para todas as mulheres. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 6. Aleluia, glória a Deus. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Aleluia, glória a Deus. Existem características que não está restringindo que seja somente homens, mas homens e mulheres. As mulheres sejam submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. E os maridos amem as vossas mulheres e não as tratais asperamente, não irritando contra elas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Aleluia, glória a Deus. Existem características específicas também para a escolha de irmãos do sexo masculino. Como houve a escolha de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais foram encarregados do serviço diaconal, na distribuição diária às viúvas que estavam sendo esquecidas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 3. Aleluia, glória a Deus. Existem critérios para os que vão exercer o ministério, tanto homem como mulher. Da mesma sorte, as mulheres, ou seja, as esposas, sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. As mulheres solteira, viúva e casada podem ajudar na obra do Senhor, mesmo o esposo sendo crente ou não. Deus criou o homem e a mulher iguais espiritualmente, a imagem e semelhança do Deus vivo, nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. A mulher pode ser líder de algumas atividades na igreja local, pois a decisão final da igreja de Cristo é do Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois Jesus é a cabeça da igreja. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem do Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus.
em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12. Aleluia, glória a Deus. Existem mulheres que trabalham na igreja local, na denominação evangélica, como pastoras, cantoras, professoras da escola bíblica dominical, líder de departamento, líder do círculo de oração, diaconisa, auxiliar e cooperadora, como também mestra para educação com a palavra de Deus. Todas elas podem ser representadas por carta de recomendação, como a nossa irmã Febe, que era serva da igreja que estava em Cencreia, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 16, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Miriam, a profetisa, irmã de Arão, liderou a dança quando tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças, conforme está escrito na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo porque era profetisa e juíza. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento, conforme está escrito na palavra de Deus, em Juízos, capítulo 4, versículos 4 e 5, aleluia, glória a Deus. Os deveres domésticos são para os homens e as mulheres. Todas as mulheres cristãs, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio, o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas esposas, ou seja, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre, alimenta, preza e sustenta, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja.
Todavia também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido, conforme está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Aleluia, glória a Deus. As mulheres sejam submissas aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2, aleluia, glória a Deus. Igualmente, vós maridos, vivei, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, aleluia, glória a Deus. As mulheres idosas sejam reverentes, sérias no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderados, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, conforme está escrito na palavra de Deus, em Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, aleluia, glória a Deus. Se o esposo é apenas um diácono e a esposa é apóstola, como fica a autoridade do homem que é esposo da mesma? A mulher não vai tirar a autoridade do marido só porque a esposa exerce o apostolado. Até porque a autoridade do esposo é nos deveres domésticos, que são para os homens e as mulheres. A mulher pode chegar até o mais alto cargo ministerial, como apóstola, sendo a esposa de apóstolo, ou apóstola viúva ou solteira. Somos agora edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, conforme está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 20, aleluia, glória a Deus. Já que somos edificados sobre o fundamento que já existe, o qual foi de homens, tendo Cristo por cabeça a principal pedra da esquina, agora em Cristo Jesus, para continuar a obra missionária aqui na terra dos viventes, pode ser homens e mulheres, sendo líderes ou não, para cumprir o ID de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A mulher pode ser governada pelo esposo em casa, pois é questão de autoridade, porque o esposo é a cabeça da casa. Na igreja local, a mulher é governada pelo noivo da igreja, porque o noivo é a cabeça da igreja. Todas as mulheres podem ser representadas por
carta de recomendação, como a nossa irmã Febe, que era serva da igreja que estava em Cencreia, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 16, versículo 1, aleluia, glória a Deus. Paulo saúda a Andrônico e a Júnias, seus parentes e seus companheiros de prisão, os quais eram bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes dele, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 16, versículo 7, aleluia, glória a Deus. O dom do apostolado foi concedido pelo Deus vivo à igreja, tanto para homem como para mulher, porque o Deus vivo não é machista nem faz acepção de pessoas para conceder os dons somente no masculino para homens. Quando cita os dons no artigo masculino, está se referindo também aos artigos masculino e feminino, com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo, porque o fundamento já está proposto, já está firmado no masculino, nos apóstolos e profeta, e tendo Cristo como a cabeça da igreja. Agora, todos, tanto homens como mulheres, que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja invisível, devem viver sendo imitadores de Cristo, para que todos possam ver em cada um dos membros do corpo a semelhança de Cristo, as marcas de Jesus. O ministério apostólico não existe atualmente como apóstolo do Cordeiro. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado em Efésios 4:11, está em plena vigência para a obra missionária. Portanto, pastores, evangelistas, profetas e mestres não são pessoas que substituem esse dom ministerial, pois o dom de apóstolo ainda existe e os cargos ministeriais estão citados separadamente para cada um fazer missão com o seu próprio dom dado pelo Deus vivo. Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. O apóstolo ou apóstola, sim, substitui qualquer cargo no ministério, mas só é substituído o apostolado por outro apóstolo ou apóstola. Que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.